Olá, boa tarde e seja bem-vindo a bordo do Porto 360. E você que acompanha sempre a gente sabe o quanto eu gosto de dar dicas para trabalhar a bordo das embarcações e também do Porto de Santos. A temporada de cruzeiros está batendo na nossa porta, mas para que ela aconteça é importante ter pessoas para que possam trabalhar e atuar dentro dos navios. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma embarcação. A próxima temporada vem a todo vapor, e se você tem o sonho de fazer parte de uma tripulação que trabalha na indústria do lazer, entretenimento e diversão em alto mar, você está no lugar certo e na hora certa. Para começar, quero te contar a história de quem já vive e trabalha a bordo das embarcações. Há mais de 10 anos, eu sempre quis trabalhar a bordo e pós a pandemia, por causa de tudo que aconteceu, todo o sistema, eu decidi melhorar a vida, melhorar a situação e conforme os meus estudos eu decidi trabalhar a bordo. Formada em pedagogia, eu pensei como que eu poderia trabalhar em outros departamentos fora também da sala de aula. E como pedagoga, eu tive essa oportunidade de trabalhar a bordo como youth staff, que seria na animação a bordo, né? Então, como animadora, é necessário que você tenha uma graduação como a pedagogia. Está sendo uma realização muito boa trabalhar a bordo. Em primeiro lugar, a sua vida, ela muda da noite para o dia financeiramente. Você sair para ganhar em dólar é uma situação muito boa, ainda mais agora como o dólar está. Então, a sua vida muda muito repentinamente. E a pior parte, infelizmente, é a saudade, né? Você passa meses, 8, 6, depende da quantidade de meses fora de casa e isso dá muita saudade da família, muita saudade. Então essa, no meu ver, é a única parte ruim, o resto vem com muito amor. Minha dica para quem quer trabalhar a bordo, com certeza aprimore o seu inglês, porque é necessário a bordo, você tem que ter o seu inglês e é uma oportunidade única. Então, se você tem estudo e se você pode investir no seu estudo, vai atrás, que vai ser uma grande mudança na vida de vocês, com certeza. Jennifer, uma excelente dica para quem quer ganhar o mundo e trabalhar, claro, dentro de um navio. A gente sabe que é muito importante e fundamental a formação dos profissionais. Fabrício, as pessoas têm o sonho de trabalhar em um cruzeiro, trabalhar embarcado, mas elas precisam se capacitar. Como é que é o processo de capacitação dessas pessoas ou futuros tripulantes? Primeiro, as pessoas precisam entender se elas estão preparadas para ficarem longe de casa durante 7 meses, 10 meses. Ela tem que entender que ela vai aprender a falar inglês para embarcar, ou se ela já falar, melhor ainda. Mas é imprescindível que se fale inglês para trabalhar a bordo dos navios de cruzeiros. E depois ter uma qualificação ou uma experiência de fato no setor que ela quer trabalhar dentro do navio. Então ela pode já ter experiência num hotel como bartender, como camareira, ou ainda que não tem experiência, se qualificar para isso. E hoje quais são as qualificações que estão disponíveis, né, para que as pessoas possam embarcar em um cruzeiro? É importante que as pessoas entendam que essa é uma qualificação muito específica. Você pode ser uma camareira ou até fazer um curso de camareira para um hotel, mas quando a gente fala de navio, existem especificidades, e você sabe muito bem, dentro das embarcações. Então, as questões de segurança, as questões de vigilância sanitária, né, a gente passou aí por uma pandemia, sim, então a gente entendeu o quanto é importante a preparação, a qualificação desse tripulante nessas especificidades que eu te falei. Os cursos a gente poderia classificá-los como hotelaria, como a parte de cozinha. Quais são essas oportunidades que existem hoje? Existem cursos em todas as áreas. Tem curso para formação de auxiliar, de cozinheiro, da galera do Duty Free, que vende ali os produtos, né, internacionais, perfumaria, joalheria e tudo mais. Tem que ter uma qualificação específica para isso. Claro. Bar, restaurante para os garçons, atendentes de buffet, pessoal da recreação. A gente acha às vezes que é só ser divertido, gostar de criança, vai lá e trabalha com recreação. Não, exige-se uma experiência e uma qualificação direcionada para os navios de cruzeiros. Então,
todas as áreas que mais empregam tripulantes brasileiros hoje, existem cursos de qualificação específico para elas. Qual é a dica que você dá, né? O cara está sentado, o homem ou a mulher, o jovem, ou a menina, ou o adolescente, quem quer que seja, e quer trabalhar no cruzeiro. Fala assim, cara, eu tenho um sonho de trabalhar no cruzeiro. Qual é a dica que você poderia dar para essa pessoa que está lá em casa agora e quer trabalhar? Por onde iniciar? Aonde ele começa? Eu vou dar uma dica dando um spoiler. Manda. Primeira coisa, adoro. As companhias estão desesperadas, e aí acho até uma licença poética, desesperadas mesmo atrás de tripulantes de navios de cruzeiros. Só esse ano, 32 novas embarcações foram inauguradas no mundo. A gente está falando de mais de 32 mil novos postos de trabalho, fora os que já existem, fora os 15% de tripulantes brasileiros que as companhias que trabalham, que atuam aqui, digamos assim, no território brasileiro, precisam contratar. É uma lei, tem que ter 15% de tripulantes brasileiros. Bom, como é que eu faço para embarcar nisso então? Tem que falar inglês. Mas, por conta desse desespero que eu estou falando das empresas, hoje eles estão fazendo até um pouco de vistas grossas para o inglês. Então o tripulante que tem o inglês básico, o candidato que tem o inglês básico, ele já consegue ser aprovado. Se ele tem o inglês básico e ele está qualificado, passaporte carimbado para ir trabalhar no navio. A gente conhece a situação que o país está enfrentando hoje, não só o país, mas o mundo do modo geral. E eu sei que esses cursos, obviamente, eles são pagos. Mas aquela pessoa que não tem condição de fazer o curso, ela também pode ter uma oportunidade? Pode, porque hoje existem programas sociais que qualificam pessoas. Nós mesmos possuímos um programa que qualifica 300 alunos por ano, Uau. de 18 a 45 anos, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social. Aliás, esses tripulantes, quando embarcam, são o nosso maior índice de altos salários e cargos, porque eles querem ser promovidos, porque eles sabem valorizar uma oportunidade. Tá aí, é como eu sempre digo, né? A oportunidade, ela tá sempre batendo na nossa porta. Depende se a gente está pronto e qualificado para poder agarrar essas oportunidades. Agora você já entende um pouco mais sobre o processo e sobre a jornada. Chegou a hora de conhecer a história da Ana Luísa, uma psicóloga que fez um cruzeiro, se apaixonou por esse universo, jogou tudo pro alto e virou uma maître renomada. Eu me apaixonei pelo mundo de cruzeiros a partir do primeiro cruzeiro que eu fiz a bordo, né? Eu fui de passageira, fiz a travessia até a Europa e aí olhando aquela magnitude, por ser primeiro cruzeiro, tudo, como era tudo tão lindo, tudo tão bem servido, tudo tão, assim, um mundo totalmente espetacular, diferente, surgiu essa curiosidade. Eu falei, por que não? Por que não mudar de vida? Como eu sou formada em psicologia, já fiz curso de etiqueta e ao ver aquele serviço sendo prestado tão bem assim, veio a curiosidade e a decisão. Vou aplicar, vou procurar. Procurei a agência, fui atrás da agência, verificar quais eram os requisitos, estudar para que isso fosse possível. E foi assim que começou. Começou esse sonho pequenininho, comecei como assistente de garçom, carregando bandeja, assim, aprendendo no pouco a pouco ali, provando que é possível crescer. E fui fazendo carreira, foram 11 anos de navio e virei maître. Então lá de baixo, de pequenininho, fui crescendo até hoje ser responsável de um restaurante. É um restaurante de navio, não é um restaurante de 50 pessoas, são mais de 10 mil passageiros a bordo, né? A parte mais legal de estar embarcada é conhecer o mundo, primeiro, conhecer novas culturas, conhecer novas realidades, né? Abrir um horizonte que você parado aqui no seu cantinho, numa vida de um dia a dia, que você não tem essa possibilidade. Então, de repente, você hoje
dormiu na França, amanhã você vai acordar na Espanha, depois você dorme aqui, acorda na Itália e vai parar na Grécia. Então, assim, o mundo, o horizonte se abre muito, além da oportunidade de você incrementar as suas línguas, né? Eu entrei falando 2, saí falando 5. Então, é um horizonte que se abre, a tua mente abre, e aí a vida muda completamente, né? E a desvantagem é óbvio que é a saudade da família, tá longe, sentir falta de ter o seu final de semana, de ter os seus amigos próximos, pai, mãe, familiares, de ter aquele apoio, aquele aconchego, assim. Mas não, tem internet, ligação, então o mundo hoje, por estar mais virtual, tá muito assim, a saudade consegue ser compensada assim por todas as outras vantagens que tem de abertura assim, de mente e de mundo. O último processo antes do embarque é o recrutamento. Será que é muito complexo? Eu conversei com a Jerusa Pedrosa e ela me deu várias dicas super bacanas. Dá uma olhada. Jerusa, a temporada de cruzeiro tá chegando, tá batendo aí na nossa porta. E eu te confesso que eu sempre tive a curiosidade de saber como é que as pessoas podem, né, participar de um processo seletivo para trabalhar num cruzeiro, né, trabalhar num navio. Como é que é esse processo? Engraçado, né? Então todo mundo tem muita dificuldade. Nossa, é tão simples. Tão simples. Primeiro, na verdade, lógico, a pessoa precisa ter o perfil, né? Quando a gente fala perfil, o que é o perfil? Você tem que falar inglês, né? O básico para o intermediário, porque você vai precisar entender ordem, você vai precisar fazer a parte de segurança, cliente, enfim. Ter uma experiência prévia, né? Já ter trabalhado com público, já ter atendido. Então, tudo depende da área que você vai. E está disponível para poder morar no navio, porque você não, né, você mora lá dentro durante no mínimo de 5 a 9 meses, essa é a média aí do tempo. E querer conhecer o mundo, né? Que faz parte aí da sua profissão, essa né? É a parte, que todo mundo quer. Dizer, mais gostosa da profissão. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui na questão do inglês, né? As pessoas, quando a gente fala do segundo idioma, principalmente do inglês, tem uma preocupação muito grande de buscar, né, a excelência na fala. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes americanos vêm para o Brasil, né, e eles falam eu querer entender. E eles se comunicam, né? Quando você fala do nível intermediário do inglês, é ter habilidade de comunicação. Muitas vezes você pode até errar a conjunção de um determinado verbo, enfim, mas isso não é um pênalti, não é uma penalidade que vai te impedir de embarcar, de trabalhar no navio. Ou seja, o inglês básico é nesse sentido, Jerusa? Nesse sentido. Você tem que... Então, assim, tudo depende, é claro, da posição que você vai atuar. Sem dúvida. Tem posições que você precisa ter bom ouvido, você entender ordens e conseguir se comunicar, como o americano, o seu exemplo que você deu. Lógico, tem posições que é uma posição de manager, então você precisa saber se comunicar bem. Não estou falando que tem que estar 100% correto, tal, mas você tem que estar legal para a pessoa ter um entendimento. Então, na verdade, muitas vezes o brasileiro acha, puta, eu não falo intermediário. E não, ele arrasa, fala errado, fala tudo no presente, mas fala. Então, assim, acaba se comunicando. E às vezes você deixa de aplicar, você deixa de trabalhar, você deixa de fazer e ganha em dólar também, né? Pô, vezes 5, né? Então, isso é muito legal por causa disso. Então, assim, tem que testar, tem que se cadastrar para poder aplicar, você tem que ver, porque nós vamos checar isso com você, e se não der, eu falo, ó, ainda não tá bom, mas mês que vem, daqui 2 meses, 3 meses, você volta. Não tenha dúvida. E você falou em ganhar em dólar, né? Quais são as funções que existem hoje, né, dentro de um navio, para que as pessoas possam se habilitar a esse emprego, né? Ou seja, de quanto até quanto é possível ganhar? Ou seja, começa numa faixa ali de $100 e termina numa faixa de $1.000. Qual é a faixa salarial de oferta que existe para trabalhar dentro de um navio? Olha, assim, a posição mais baixa que eu falo assim, o inicial mesmo, né? Porque assim, pensa numa cidade flutuante. Sem dúvida. Então, desde a pessoa que cuida do lixo até a pessoa, todas, né? Então, a pessoa que vai limpar a cabine, a pessoa que vai limpar só a cabine de tripulante, a pessoa que vai cozinhar, vai só descascar a batata, a função dela é essa. Ou não, a pessoa que vai traduzir os jornalzinhos em todas as línguas. Ou não, o cara é o médico dentro do navio. Então, a gente tem, assim, um nicho de vagas absurdas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, salário vai variando. O mínimo que eu vejo, assim, posição
entre 700 a $1.000. Esse é o Mês. mínimo. Mês. A pessoa precisa ter experiência. Sim, ela precisa ter experiência, depende da posição que ela vai aplicar. Então, por exemplo, um assistente de garçom, como a gente viu ali, ela já tem que ter carregado uma bandeja. Claro, não tem dúvida. Lógico. Agora, uma pessoa que vai iniciar no restaurante, né? Ela vai colocar, vai substituir comida e tal. Não, trabalhar num fast food da vida ou, né, num mercado e tal, ela aprende a bordo. Dá uma dica para quem está lá do outro lado hoje, sentado, né, dizendo assim, eu quero trabalhar no cruzeiro, eu quero ter essa oportunidade. Você falou, você começa com uma faixa salarial de $1.000. $1.000 hoje são R$5.000, né, sem custo absolutamente nenhum. Sendo que você pode ter outras possibilidades também e ter um salário muito melhor. Qual é a dica que você daria, né, para que essas pessoas venham a trabalhar dentro desse setor? São 3.000 vagas. Acredite em você, começa por aí, né? Eu acho que você tem que acreditar que você é capaz, que você não desista, porque às vezes a gente leva uns nãos na vida, né? Não desista, não desista. Lógico, a língua é importante, então assim, né? Você tem que entender que você tem que falar inglês, então mesmo que seja esse intermediário, então assim, não parar de estudar, isso é bem importante. Ter essa disponibilidade de tempo. É outra dica, você tem que saber que você vai sair da sua rotina, da sua zona de conforto e vai trabalhar pra caramba, não é fácil. Você vai trabalhar em uma média de 8 horas, 9 horas por dia, todos os dias, não tem folga, né? Lógico, tem horas de folga dentro da tua rotina, né? A legislação não é brasileira. E querer trabalhar, porque vaga tem, promoções, isso acontece naturalmente dentro do navio. Então você ganha bem, você é reconhecido pelo que você faz. Então isso é muito legal. Então assim, só depende de você, né? Eu acho que a dica é você querer mesmo. O seu querer tem que ser muito maior. Tá aí, a temporada de cruzeiro tá chegando e você tem a oportunidade de trabalhar em um segmento que é simplesmente fascinante. O Porto 360 vai ficando por aqui. E quem sabe, nessa temporada de 2022 e 2023, eu esteja embarcado e possa conhecer um pouco mais da sua história também, construindo, assim, um futuro melhor, não só para você, mas também para sua família. Um forte abraço e até semana que vem.